Primeira Pessoa, mais um programa para levar para você entrevistados que eu tenho certeza vão fazer você se emocionar. O meu entrevistado de hoje, ele nasceu para deixar um legado. Eu acho que é o legado da música, né? Porque ele tem uma paixão de ensinar, além da paixão, uma necessidade vital de ensinar, de fazer com que as crianças, os adolescentes, com que todos nós nos emocionemos com a música. Eu estou falando do multi-instrumentista Marcos Assunção. Tudo bom, Marcos? Tudo ótimo, tudo bom. Acertei em dizer que você tem essa necessidade de ensinar? Olha, eu fiquei até emocionado. Que a gente vai fazendo tudo com essa paixão, né? Que a gente nem para, às vezes, para analisar a história. O que você já construiu, E né? o que a gente vem fazendo. A gente age, né, assim, movido por um impulso, né, chamado paixão, que agora estou tendo a oportunidade de estar vendo isso, né, no seu programa. Olha, o Marcos Assunção tem 37 anos, ele é guitarrista, violonista, violeiro, bandolinista, toca violino e violoncelo também? Eu comecei a estudar já faz 1 ano e meio, né? Eu comecei a trabalhar com orquestração, fazer arranjos para orquestras e fui sentindo a necessidade de conhecer, aí também me apaixonei pelo instrumento. A música é E uma na verdade paixão. esses instrumentos eu estou em pesquisa, estou estudando, mas Já incorporou. já incorporei. O Marcos, ele ano passado realizou uma turnê, entre tantos projetos, né? Um que se destaca, realizou uma turnê na Espanha, começando pelo primeiro festival de jazz de La Laguna, em Tenerife Norte, na Espanha, onde ele dividiu o palco com o baixista americano Gary Williams, né? É concertista, é coordenador pedagógico e professor do projeto Camerata Violeira, que é um investimento do FIC, que é o Fundo de Investimento Cultural, diretor musical e arranjador dessa orquestra, diretor do Festival Jazz e Viola de Campo Grande e tem um projeto lindíssimo que, além do Camerata Violeira, que a gente vai ver imagens daqui a pouquinho, a Orquestra Jovem Som das Águas, que é patrocinado pela Águas Guariroba. Gente, é tanta coisa que esse moço faz, além do que ensina, dá aula de violão, né, para meninada. Como é que surgiu essa paixão pela música na sua vida, Marcos? Então, foi uma das coisas que eu mais parei para pensar. Mas assim, eu acredito que todo mundo vem formado para algo, né? Já vem formado por Deus, uma missão. Um dom, né? Feliz quem encontrar essa missão. E eu acho que é uma maneira natural. Você começa na sua adolescência ali com uma brincadeira, tocando com amigos, tal, etc. Né? E na medida que você vê que aquilo é algo que você começa a estudar, pesquisar e vê que aquilo é algo que você vai levar para a vida mesmo, você busca formação, né? Foi que eu fiz isso, eu me graduei na UFMS em música. Então, eu fui sentindo eu fui me encontrando como músico, né? Vamos usar resumindo, né? A música instrumental em si, ela é muito forte, assim, a minha paixão em se fazer música, antes de mais nada, em tocar, né? A necessidade de estar no palco, né? E levando, pra fora isso. Colocando as minhas ideias musicais, as minhas composições. Por isso que o meu primeiro CD foi gravado pelo projeto Pixinguinha. Em 2008, né? Isso. O primeiro CD instrumental, isso, Tô Chegando. Tô Chegando, toda autoral, né? E eu acho que essa vontade de se fazer música, e automaticamente as pessoas também sempre me procurando, né? Para compartilhar conhecimento, assim, procurando para aulas e etc. Aí eu fui vendo que eu também gosto de compartilhar dessa coisa que a gente acaba aprendendo, às vezes, um pouco com a vida, né? Com as dificuldades que cada um tem no seu dia a dia. Você está com a viola, aí Isso. sua eterna companheira, né? A gente até antes de começar essa conversa, a gente perguntou, né? Aqui os meninos
Falar assim, não, será que fica com a viola, que não fica? Eu falo, não, não pode deixar, deixa que ela, né, eu me sinto confortável aqui com ela, né? Ela é sua companheira. A viola em si, ela entrou na minha história musical com meu avô, Duarte Assunção, quando eu era guri ainda, muito criança. Eu conhecia as modas de viola e tal. Mas assim, na vida acadêmica mesmo, eu fui estudar o jazz, o violão erudito, outras vertentes da música brasileira, e fui pesquisar outras coisas também aí. Mas a viola, ela foi em 2008 que eu tive um encontro, né, um reencontro com a viola mesmo. Vamos chamar de reencontro. Vamos tocar? Eu queria Vamos que tocar. você falou das modas de viola. Você tem Sim. alguma da sua lembrança aí de infância que você gosta? Olha, tem várias assim Pega uma pra gente. que eu tocava, né? Mas uma com frequência, aquela bem conhecida. E assim vai, né? O som da viola caipira é único. É único, né? É um instrumento que costumo chamar de nossa sonoridade, né? A sonoridade brasileira. A gente se Uma identifica, é uma coisa intuitiva, né? É. Arrepia esse som. É diferente do violão, é diferente. Então, eu acho interessante que é um instrumento que você pode tocar tanto, apesar de ser um instrumento assim muito conhecido na música raiz, né? Na música sertaneja tradicional, é um instrumento capaz de tocar qualquer estilo, como o choro, né? É o que aí é que tá. Na verdade, eu trago a viola caipira para outros cenários também, outras vertentes da música instrumental. Eu acredito que não tem essa linha, né? Uma linha rígida. Isso. Ao contrário, justamente essa é a função, a vocação do Marcos Assunção, e ele mescla muito bem, né, aquilo que é mais popular, né, o de raiz, como no caso a viola caipira, com o erudito, com violinos, com cellos, na camerata violeira. E no próximo bloco ele vai contar como é que surgiu esse projeto e o que vem pela frente. A gente volta já já com o multi-instrumentista Marcos Assunção aqui no Primeira Pessoa. Primeira Pessoa de volta hoje conversando com o multi-instrumentista Marcos Assunção, que em 2012 conseguiu fazer nascer o projeto Camerata Violeira, né, durante a realização de um projeto chamado Violeiros do Mato Grosso do Sul, do FIC, né, patrocinado pelo FIC, Fundos de Investimentos Culturais, que foi o maior encontro de violeiros já registrado no estado. Mais de 200 inscrições, é isso? Conta como é que surgiu essa ideia. Eu iniciei o projeto, abri as vagas e fui surpreendido com uma procura muito grande pelo instrumento. A princípio eu ia formar uma orquestra só com a viola caipira e tal, mas devido a encontro de ideais assim com amigos que estavam se formando comigo na época, que são professores de cordas, resolvemos unir os alunos, né? Os alunos deles de corda com meus alunos de viola caipira. O interessante também é que eu peguei um dia cedo, comecei a escrever um arranjo para esse trabalho, especificamente para esse trabalho. Mas aí foi acendendo vamos chamar, voltar aquele nome, paixão. Eu fiquei o dia inteiro sonhando já, visualizando um grupo, né? Que é a união das cordas com a viola caipira, mas num contexto com músicas, com arranjos mais elaborados, né? E não só voltado ao sertanejo, que é maravilhoso, né? Eu falo isso, mas é uma fonte de pesquisa muito importante para mim, a música raiz, né? É muito rica. Por si só, por si só ela é riquíssima. Eu quero enfativar isso, porque as pessoas às vezes acham que por tocar a música instrumental,
que eu fujo um pouco do contexto da viola caipira, eu tenho um certo tipo de preconceito, muito pelo contrário. A música raiz, ela é tão rica. É uma fonte riquíssima. Muito rica. Mas voltando à Camerata Violeira, então, aí eu escrevendo os arranjos ali, começaram a nascer aquelas ideias. A princípio, eram arranjos escritos mediante a capacidade dos alunos que eram iniciantes, né? Alunos de que idade? Então, é na faixa etária de 10 a 18 anos. Pré-adolescentes e adolescentes. Mas tem alguns alunos também de outras idades que pintaram no projeto, pediram para participar, e a gente também não consegue falar não. E aí fizemos a primeira apresentação no primeiro Festival Jazz e Viola. São essas imagens que a gente tem? Não, esse é o segundo Festival Jazz e Viola. Vamos ver, né? Tenho certeza que você está curioso, se você não teve a oportunidade de assistir, de ver agora imagens que a gente selecionou da Camerata Violeira no segundo Jazz e Viola. No segundo Festival Jazz e Viola. Vamos dar uma olhadinha? Enquanto a gente ouve um pouquinho, aí o Marcos comenta. Vamos ver? São todos alunos aí? Não. Aí, a gente tem profissionais, tem pessoas que já dominam isso. Então, aí já é a Camerata Violeira, já com ela no produto final que eu sonhei naquele dia que eu comecei a fazer os arranjos, né? Que é onde iniciou, né, o sonho de se ter um grupo de música instrumental. Onde mescla o erudito e o onde a popular. gente consegue trafegar por vários gêneros, né? Mas, ou seja, aquilo que eu faço com trio, que foi o trio que eu fui para a Espanha, né? Aquela coisa de... Eu sempre mexi com arranjo para as coisas que eu faço, né? Mas você trabalhar com arranjo para um grupo maior, né? É algo assim que eu tive um encontro com esse tipo de música na universidade, né? Começou aí também. Eu também tive a oportunidade de fazer algumas participações na Orquestra Sinfônica aqui, né? Teve um fato curioso, que a Orquestra Sinfônica tocou uma música minha, que é a Parquinho, e estava o Ariano Suassuna aqui, né, nesse dia. E ele me chamou depois, né, que a orquestra se apresentou. E ele fez um comentário, ele falou assim que a viola caipira, no meio das cordas, soava como um cravo, né? Segundo o comentário dele, né? Uma coisa, ele ficou apaixonado pela proposta apresentada naquele dia. E eu fiquei emocionado também. E então essas coisas vão sendo plantadas assim de uma forma, a gente não sabe também o porquê, mas a gente de repente começa um projeto e vê que era aquilo que você queria estar fazendo. E o grande interessante, porque o meu trabalho com música instrumental solo é um trabalho mais altruísta, é um trabalho que envolve assim, o Marcos Assunção, o artista, né? Agora o trabalho com a Camerata Violeira é um trabalho que envolve projetos sociais. É um projeto que muitas pessoas recebem esse conhecimento musical. Ou seja, eu comecei a ver que eu gosto muito mais de estar envolvido num projeto que vai beneficiar muito mais pessoas. Eu pensando assim, né? Te sacia muito mais isso. Né? Isso. Mata a sua fome, né, de ajudar, enfim. Eu também gosto de que as pessoas gostem da minha música, da música que eu faço. Se apresentar, óbvio. Mas né? assim... Mas é diferente. É diferente. É uma coisa inexplicável. Você vê uma pessoa depois tomando um rumo diferente na vida dela. Você poder direcionar aquilo, assim, né? no sentido de que, poxa, quero fazer... Eu tenho 3 alunos meus que já passaram, fazem parte do curso de música. Então, são coisas assim que a gente... Você participando da vida da pessoa em algo positivo para ela, vamos se dizer assim, independente de que seja aula de música e tal, isso é algo... é um legado, né? É um legado. Isso que eu acho que é legado. Mais do que uma coleção de CDs gravados, assim, sei lá. Me fala uma coisa, Parquinho, eu quero que você toque pra gente o que deixou Ariano Suassuna emocionado.
Como é lindo o som da viola caipira. A gente volta já já com mais um bate-papo aqui com o Marcos Assunção. Instante só. Primeira pessoa de volta conversando com multi-instrumentista, arranjador, professor, né, artista Marcos Assunção, contando aqui um pouco desse trabalho fantástico que ele faz com jovens, né, a exemplo do que a gente viu da Orquestra Camerata Violeira, né, e tem também um outro projeto sensacional que acho que é um desdobramento da Camerata Violeira, né, que é a Orquestra Jovens Som das Águas. Como é que surgiu esse filhote aí da Camerata Violeira? Então, eu fui convidado para iniciar esse projeto, né, no bairro do Antônio, proximidades, e eu estou tendo uma oportunidade muito grande assim de trabalhar com essas crianças, né, e jovens, né, e levando a, vamos dizer assim, uma música que eles não conhecem hoje em dia devido a essa lacuna criada pela mídia, né? E também dando a oportunidade de trazê-los em apresentações, por exemplo, conseguir trazer eles para o Festival Jazz e Viola. Isso para muitos foi marcante, né? Que realmente... Se apresentar num festival, né? Eles não esperavam, assim, que o resultado ia ser assim tão rápido, né, para estarem numa participação. Mas assim, como a gente trabalha com produção musical, tudo, a gente já faz todo aquele planejamento de repertório, tudo, etc. São quantos participantes? Hoje, na Orquestra Som das Águas, atendemos cerca de 40 crianças lá. Todas lá do Antônio? Tem o professor Vanderlei Caetano, que trabalha lá comigo, né? Ele está dando aula de violino e violoncelo, e eu fico na parte de violão e viola caipira, né? E são crianças de que idade? Olha, jovens de que idade? Tem criança de 5, 6... Tem pequenininho, a gente não descarta ninguém que vai chegando. Quem chegar, chegou. Quem chegar, chegou. É muito bem-vindo. A gente ama muito fazer esse projeto, né? E a gente vai ver imagens, né, do Som das Águas, Orquestra Jovem Som das Águas, que é um trabalho belíssimo também, feito pelo Marcos Assunção e uma equipe aí, patrocinado pela Águas Guariroba. A gente está vendo aí, essa apresentação foi onde, Marcos? Essa apresentação foi lá no Araciba Labanian, né, no dia do segundo festival Jazz e Viola. Eles fizeram uma participação especial, juntamente com alguns músicos da Camerata, né, violeira. Aí juntou a Camerata. Foi um momento muito emocionante, né, assim, o festival, o público em si vibrou, né, foi um momento especial. É porque eu acredito que tem uma sinceridade, né, nessas crianças, né? E eu tenho a oportunidade como educador, também posso dizer que a gente tenta não passar só a música em si. Eu acho que o projeto, os projetos assim que a gente procura fazer, a gente pode levar valores, né, princípios, coisas tão distantes hoje em dia do jovem, né, cada vez mais. E você tem a oportunidade, né, de mudar a vida de uma pessoa, de mudar o rumo, a história de vida. Que nem a última aula, a gente se reuniu, eu sempre reúno todo mundo junto assim para conversar um pouco, né? A hora que acaba os ensaios, a gente primeiro faz aquele treino com todo mundo, né? Todo mundo tocando, fazendo os exercícios, depois a gente faz um ensaio coletivo, aí depois, antes do lanche, a gente se reúne um pouco assim, começa a conversar um pouco. E eu, assim, essa última conversa que a gente teve, eu parabenizei a iniciativa, porque eles estão buscando, né? Depende deles também, depende da pessoa buscar. As coisas não vão até... Não caem do céu, não vem de graça. Tá ali, essas crianças são especiais. E te ensinam muito, hein? Muito mais do que eu. Do que você a eles. Com certeza, eu aprendo muito ali. Deixa eu perguntar, você tem um projeto agora para 2014, para esse ano, patrocinado pelo FEMIC, que é o Circuito de Viola Brasileira nas Escolas. Isso. Eu iniciei o ano passado
Uma coisa é decorrente da outra. Uma decorrente da outra. Então, eu estou trabalhando num projeto no DEAC que eu levei a viola caipira para as escolas municipais. Né? Tive a oportunidade, através do DEAC, né, de levar... O que é DEAC? O Departamento de Arte e Cultura, né, da CEMED. E eu tive Secretaria de Educação do município. Isso. Aí eu tive a oportunidade de levar, porque até então a viola, apesar do nosso estado, né, ser um estado assim que temos grandes nomes da música, em especial Almir Sater, que hoje fez história, né, levou a viola... Projetou, né? Levou a viola caipira para o cenário, para a música popular brasileira, foi o Almir Sater, né? Verdade. Então, mas eu vejo um instrumento muito... Não tinha projetos voltados a esse instrumento específico. Agora, eu não sei se era pela falta de não ser um instrumento que tem uma história acadêmica, não sei. Mas, a princípio, eu tive a honra de ser o primeiro a levar. Então, hoje eu tenho, em média, nas escolas municipais, em torno de 100 alunos aprendendo viola caipira. Porque eu trabalho em 4 escolas, então são turmas, né? E eu levo essas violas até ele. Eu levo, a reação deles deve ser... Com o apoio desse projeto da Camerata Violeira, Muito que é financiado pelo FIC, eu tenho a oportunidade de semear um pouco mais a viola. Parafraseando Milton Nascimento, o artista deve ir onde o povo está, né? E você está indo onde estão as crianças, né? Esses seres em formação sedentos. Ainda não sabem do que, mas eles têm sede de alguma coisa. E você vem justamente com esse copo, né? Como se fosse um copo com água, você vem e chega com a viola, com a possibilidade deles despertarem para uma nova realidade, uma nova dimensão. Eu me deparo com algumas coisas assim que eu acho... por exemplo, tem criança que não sabe quem é o Almir Sater. Sim. Né? Tem criança que não sabe... quem é os artistas regionais aqui. Vai saber, né? Quem é a Paulo Anitta. Simões. Vai saber quem é a Anitta, mas o Almir Sater não vai saber. Então, a gente se depara com certas coisas, então eu vejo que eu estou fazendo algo, né, cobrindo uma lacuna. Construtivo, né? Construtivo, é alguma coisa que acaba... Que vai fazer a história dessas crianças. Deixa eu rapidamente perguntar do Marcos Assunção, artista. Você foi para a Espanha ano passado, né, a convite dos espanhóis. E você está trazendo esse grupo para cá agora? Como é que vai ser isso? Eu tive a honra muito grande de ser convidado para esse festival, porque eu fui pela primeira vez a convite da Fundação de Cultura para Madrid, em Barcelona, no 9º Festival Tem Samba. E os produtores lá que gostaram do trabalho, e em especial levei a sua companheira, a viola. A companheira viola. Claro que eu levo também o bandolim, a guitarra semiacústica também, eu toco, né, também nas apresentações. Mas assim, é interessante ser convidado com a viola para um festival de jazz, porque nós tocamos com grandes nomes do jazz mundial lá, que estava se apresentando, porque na Espanha é comum, tem mais de 1000 festivais de jazz que acontece no ano lá. Nossa. Então, assim, mas para mim, e específico aos meus companheiros que estavam comigo, a gente estava vivendo um sonho. Claro. Né? Porque a gente tocou na abertura do Gary Willis, que é um dos maiores nomes do jazz mundial, né? Dentre outros. Né? Ele já tocou com Pat Metheny. Só? Só então, quando eu estava passando o som, vendo ele se aproximando do palco para passar o som, eu... Começou a tremer. Já até desconcertei, falei, não, já passei meu som. Mas aí você mostrou a viola caipira para ele, quem desconcertou foi ele, com certeza. Não, claro, a gente brinca, mas para mim foi uma honra muito grande, assim, uma oportunidade muito grande de estar levando a nossa sonoridade, eu costumo falar, né, para um lugar tão distante, o pessoal não conhecia viola caipira. Né? Olha, tem tanto festival de jazz lá e não conhecia a viola caipira. Rapidamente, 30 segundos, vem o pessoal da Espanha para cá agora em junho. Então, vai fazer uma apresentação aqui. Tem um pessoal, né, que está vindo para cá, a Fundação de Cultura está trazendo esse pessoal. Eu estou sendo contato direto com eles, né, para trazer atração, que é o ST Fusion. Né, que é o trabalho do Tomás. O Tomás, que é o produtor da Espanha, que nos levou para lá, a princípio, que gostou do nosso trabalho, ele já tem projetos com música instrumental brasileira, com Milton Nascimento, com Chico Pinheiro,
outros grandes nomes que me fugiu agora aqui, ele é bem conhecido aqui no Brasil, assim. E aí que está a honra maior ter sido convidado Por uma fera como essa. Tá vindo o terceiro CD? Tá vindo o terceiro CD e dessa vez eu quero gravar um disco mais como intérprete. Eu tenho arranjos em obras aí de grandes compositores que eu já venho tocando na viola, né? Vamos colocar uma agora para a gente encerrar? Vamos. Marcos Assunção, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão. Obrigado. Tá? E vamos encerrar com Marcos Assunção, uma prévia já agora do terceiro CD que ele vai entregar para a gente, né, nos presentear. Obrigada, Marcos. Sucesso Obrigado sempre. a você, tá? Viu? Obrigado. Vamos lá encerrar com Marcos Assunção.